Prezados alunos, vamos examinar nesta aula os defeitos ou vícios do negócio jurídico. Os defeitos podem ser de vontade e defeitos sociais. Os defeitos ou vícios de vontade ou de consentimento são o erro, o dolo, coação, lesão e o estado de perigo. Ok? Erro, dolo, coação, lesão e o estado de perigo. Já os defeitos ou vícios sociais são simulação e a fraude contra credores. Portanto, simulação e a fraude contra credores. Ponto. Na simulação, a nulidade é absoluta. Portanto, a ação é imprescritível, pode ser proposta a qualquer tempo. Agora, nas demais hipóteses de vício, seja vício de vontade ou vício social, a nulidade é relativa. Isto é, o negócio não é nulo, o negócio é anulável. E o prazo para propor a ação anulatória é de apenas 4 anos. 4 anos é um prazo decadencial. 4 anos a contar da celebração do negócio. Salvo na hipótese de coação. Na hipótese de coação, o prazo de 4 anos conta-se da cessação da coação. Bom, feita essa introdução, vamos analisar aí o primeiro vício de vontade, que é o erro ou ignorância. Erro ou ignorância é a falsa percepção da realidade, que influi na vontade declarada. Em outras palavras, é o fato da pessoa ter se enganado ao praticar o negócio jurídico. Então, vendeu este relógio baratinho, pensando que era dourado, mas era de ouro. Então, isso é o erro. A pessoa se enganou. Antes de praticar o negócio, a pessoa se enganou. Muito bem. O erro é espontâneo, que a pessoa se engana sozinha, ninguém a induziu, ela se enganou sozinha. É diferente do dolo. O dolo é o erro provocado por uma pessoa de má fé. Alguém de má fé enganou, daí é dolo. O erro não, o erro é espontâneo. Tá? Muito bem. Requisitos para o erro anular o negócio jurídico. Então, o erro para anular tem que ter 3 requisitos. Anota aí, guarda aí. Tem que ser um erro, primeiro, substancial. Segundo, tem que ser um erro cognoscível. Vejam, palavrinha difícil. Cognoscível. E terceiro, tem que ser um erro real. Então, substancial, cognoscível e real. Erro substancial. Erro substancial é o que foi a razão determinante do negócio jurídico. Quer dizer, só praticou o negócio porque estava em erro, porque se enganou. Isso é o erro substancial. Já o erro acidental é aquele erro secundário, que não foi a razão determinante. A pessoa iria celebrar o negócio mesmo sem o erro. Mesmo sem ter se enganado, ela iria celebrar o negócio. Foi um erro que incidiu sobre aspectos secundários. Mas eu comprei teu carro, mas eu pensei que o toca-CD era da marca X e é da marca Y. Isso é um erro acidental. Isso não anula o negócio, porque incidiu sobre aspectos secundários. Portanto, para anular tem que ser um erro substancial. Leia-se, razão determinante do negócio. Quando o erro é substancial? O erro é substancial quando versa sobre a natureza do negócio, sobre o objeto, sobre qualidades essenciais do objeto e sobre a pessoa. Então, erro substancial, primeiro, sobre a natureza do negócio. Quando a parte pensa que está praticando o negócio e está, na verdade, praticando o outro. Quer dizer, a parte pensa que está fazendo uma dação em pagamento. Dação é quando extingue a obrigação, né, mediante uma prestação aí, entregando uma prestação diversa da devida. Ela pensa que está fazendo uma dação e, no entanto, era uma doação. Então, isso é um erro substancial. Sobre a natureza, pensa que é um negócio e é outro.
Segundo erro substancial, erro sobre o objeto, isto é, sobre a coisa. Sobre o objeto é sobre a coisa. Quer dizer, eu penso que estou comprando o teu Fusca, mas na verdade estou comprando a tua Brasília amarela. Quer dizer, o erro sobre o objeto. Terceiro, erro sobre qualidades essenciais do objeto. É um exemplo, eu vendi o relógio de ouro pensando que era dourado. Foi uma qualidade essencial. Comprei um objeto pensando que era antigo. Imaginemos, eu mexo com antiguidade e não era antigo. E por fim, também é erro substancial o erro sobre qualidades essenciais da pessoa. Erro sobre a pessoa, portanto. Aqui é importante o seguinte: um cantor pensando que era um cantor famoso e na verdade não era aquele cantor famoso. Na verdade era só o nome que era igual. Contratei o parecer de um jurista famoso, mas na verdade não era um jurista famoso. É só o nome que era igual, era homônimo. Tá? Agora, o erro sobre a pessoa na obrigação de fazer. Se for uma obrigação de fazer infungível, nesses exemplos, cantor, o jurista, anula o negócio. Se for uma obrigação de fazer fungível, o erro sobre a pessoa é irrelevante. Por fungível é irrelevante, não anula o negócio. Então, contratei alguém para construir um muro. Ah, mas não era aquele, eu me enganei. Eu achei que era outra pessoa. Não anula, o negócio é válido. Contratei alguém para lavar meu carro. Ah, mas não era aquela pessoa, pensei que fosse outro. Não anula. Então, obrigação de fazer, o erro sobre a pessoa só anula se for obrigação de fazer infungível, isto é, personalíssima. Se for obrigação de fazer fungível, que são aqueles fatos que qualquer um pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, o negócio é válido. Muito bem. O erro ainda, o que é um erro excusável? Erro excusável é aquele que qualquer homem médio se enganaria. Quer dizer, você se enganou, mas qualquer um no seu lugar se enganaria. É aquele erro justificável, o erro excusável. Você se enganou, mas olha, qualquer um teria se enganado. É o erro excusável. Agora, o erro inexcusável. Inexcusável é aquele, olha, você teve culpa para se enganar. Você se enganou porque você teve culpa. Porque um homem médio não se enganaria. Então, erro inexcusável é o erro culposo. Bom, muito bem. Já eu volto aqui no erro excusável. O segundo requisito para anular o negócio tem que ser um erro cognoscível. Isto é, além de substancial, tem que ser cognoscível. Erro cognoscível é de conhecido, né? É o erro conhecido pela outra parte. Quando a outra parte sabe do erro, ou então tinha possibilidade de saber. Quer dizer, a outra parte sabia, ou então tinha como saber. Se a outra parte sabia ou tinha como saber, anula-se o negócio. Quer dizer, eu vendi um relógio, eu pensei que era dourado e era de ouro. Vendi para você. Você sabia ou você tinha como saber. Se você sabia ou tinha como saber, anula-se o negócio. Agora, se a outra parte, você, não sabia, nem tinha como saber, o negócio é válido. Então, a posição dominante é o seguinte: quem incidiu em erro, pouco importa se o erro é excusável ou inexcusável. Quer dizer, eu vendi para você um relógio dourado pensando que era de ouro. Pouco importa se o meu erro é excusável ou inexcusável. Pouco importa. Ele vai anular o negócio, mesmo sendo inexcusável ou excusável, ele anula o negócio desde que a outra parte saiba do erro ou tenha possibilidade de saber. Se a outra parte não sabia, nem tinha como saber, a outra parte não sabia, nem tinha como saber, o negócio é válido. Então, eu vendi o relógio dourado, eu vendi o relógio de ouro pensando que era dourado, vendi para você. Meu erro foi inexcusável, mas você sabia que era de ouro, ou tinha como saber. Então anula o negócio. Se o erro for inexcusável e a outra parte sabia ou tinha como saber, anula-se também.
Então, portanto, o importante para anular não é ser excusável ou inexcusável. O importante é que a outra parte saiba do erro ou tenha como saber para anular. Se a outra parte não sabia, nem tinha como saber, o negócio é válido. Ainda que quem errou tenha incidido em erro excusável, erro justificável. E por fim, para anular o negócio, o erro deve ser real, quer dizer, um erro que realmente prejudica. Porque eu vendi para você um relógio pensando que era dourado, mas era de ouro. Ok, eu incidi em erro. E você sabia disso. Só que você pagou o preço justo. Você pagou o preço do relógio de ouro. Então não houve um erro real, não houve prejuízo. Então, se o preço foi justo, então valeu o negócio. Muito bem. Erro de direito. Todo mundo já ouviu falar no artigo 3º da LINDB, que é: ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Ninguém pode alegar a ignorância da lei. Bom, o erro de direito pode anular o negócio jurídico? Pode anular, desde que hajam 2 requisitos. Primeiro requisito, que tenha sido a razão determinante do negócio. Tenha sido o motivo único, principal do negócio. Foi a razão principal do negócio. Só negociou porque incidiu nesse erro. E segundo requisito, o erro de direito foi com a intenção de cumprir a lei. Você não pode alegar erro de direito com a intenção de descumprir a lei. Então, existe 2 requisitos. Primeiro, um erro de direito com a intenção de cumprir a lei. E segundo, que seja um erro principal, a razão determinante. Exemplo. Contratei um arquiteto para fazer um projeto para cumprir as leis municipais. Então, a minha intenção é cumprir as leis municipais. Depois que eu assinei o contrato, eu percebi que meu imóvel já atendia às leis municipais, quer dizer, já estava cumprindo as leis municipais. Nesse caso, eu posso anular o negócio, porque eu errei, sim, mas com a intenção de cumprir a lei. Agora, você não pode alegar erro de direito como desculpa por descumprir a lei. Você não pode, por exemplo, não paguei porque não sabia que a lei me obrigava a pagar. Você não vai poder alegar isso. Não paguei porque não sabia que a lei me obrigava a pagar. Muito bem. Erro sobre o motivo. O que é motivo? Motivo é a finalidade do negócio jurídico. É a finalidade do negócio jurídico. Por exemplo, eu vou te doar a minha casa. O motivo é que você passou no concurso. Então, eu vou te dar um prêmio. Vou te doar minha casa. O motivo é porque você passou no concurso. O objeto é a casa. O motivo é você ter passado no concurso. Muito bem. O erro sobre o motivo, imaginemos, você não passou no concurso, o erro sobre o motivo, em regra, é irrelevante. Não anula o negócio jurídico. Portanto, mesmo você não tendo passado, eu vou ter que te entregar a casa. O erro sobre o motivo, portanto, não anula o negócio. Salvo se constou expressamente como a razão determinante. Se constou expressamente no negócio como a razão determinante, daí anula. Então, na escritura de doação constava, olha, estou doando porque você passou no concurso. Se isso constou expressamente, anula o negócio. Se não constou expressamente, não anula o negócio. Então, o erro sobre o motivo, via de regra, é irrelevante. Erro na indicação ou pessoa. Artigo 142. Quando você errou, colocou o nome errado da pessoa, descreveu errado a coisa. Se for possível identificar pelo contexto a coisa ou a pessoa, o negócio é válido. Então, é um erro sanável. É um erro sanável. Quer dizer, eu vendi um objeto, vendi uma casa, um imóvel, e apareceu como vendedor na escritura pública, em vez de aparecer o meu nome, apareceu o nome do meu procurador. Bom, é um erro sanável, um erro na indicação da pessoa do vendedor. Vendedor sou eu e não o meu procurador. Então dá para corrigir. Então, erro na indicação da pessoa. Se for sanável, corrige.
Mesma coisa, olha, na hora de descrever o objeto, descreveu, em vez de ser casa número 91, figurou casa número 81. Então, corrige. Então, resumindo, quando se diz o erro sobre a coisa ou sobre a pessoa, a descrição da coisa ou da pessoa pode ser sanada. É isso que diz o artigo 142. Ok? Erro de cálculo. É um erro, somou errado, subtraiu errado, multiplicou errado. O erro de cálculo é sanável. Não anula o negócio. Corrige-se o erro de cálculo. Até mesmo depois de transitado em julgado. Mesmo um cálculo homologado pode ser corrigido depois. Tá? E por fim, conservação do negócio jurídico. O artigo 144 do negócio jurídico diz o seguinte: antes de anular o negócio por erro, quando presentes os para anular o negócio por erro, a outra parte tem a opção de preservar o negócio. Tem a opção de preservar o negócio oferecendo para ajustar o negócio, para pagar a prestação justa. Então, eu vendi um relógio dourado por R$100, mas na verdade era de ouro. Você sabia disso, então, ou tinha como saber, um erro cognoscível. Então, teoricamente, pode anular o negócio, né? Porque um relógio dourado, na verdade, era de ouro. Só que para evitar a anulação, você pode dizer, não, eu concordo em pagar o preço certo. Quanto você quer no relógio? R$10.000? Aqui os R$10.000. Portanto, toda vez que houver erro, pode ser evitada a anulação do negócio se a outra parte concordar em ajustar o negócio à vontade real do declarante. Vamos analisar agora o dolo. Dolo é o erro provocado pela má fé alheia. Isto é, a pessoa se enganou porque foi induzida pela má fé alheia. Diferença entre o erro e o dolo. O erro é espontâneo, a pessoa se engana sozinha. O dolo é provocado, a pessoa se enganou pela má fé de outra pessoa. O erro só anula o negócio, não gera perdas e danos. O dolo, além de anular, gera perdas e danos. O erro sobre o motivo não anula, salvo se constar expressamente no negócio, como a razão determinante. Já o dolo sobre o motivo anula o negócio. O dolo sobre o motivo vai anular o negócio. Então, eis a diferença. Dolo tem a má fé que enganou. O erro é espontâneo. O dolo, além de anular, gera perdas e danos. O erro só anula, não gera perdas e danos. O erro sobre o motivo não anula, via de regra. O dolo sobre o motivo anula o negócio. Tá? Muito bem. O dolo para anular o negócio tem que ter duas características cumulativas. Tem que ser um dolo principal e dolo grave. Dolo principal é o que foi a razão determinante do negócio. Quer dizer, só celebrou o negócio porque estava iludido, porque estava enganado. Esse dolo é o dolo principal. Além de anular, gera perdas e danos. O dolo acidental é o secundário. É aquele que não foi a razão determinante do negócio. Quer dizer, você iria celebrar o negócio mesmo se não tivesse sido iludido. Você iria negociar de qualquer jeito, mas você iria pagar um pouco mais barato. Então, o dolo acidental é aquele que não foi a razão determinante, mas influiu em alguns aspectos, por exemplo, no valor. Muito bem, o dolo acidental não anula o negócio, mas gera perdas e danos. Ao passo que o erro acidental não anula nem gera perdas e danos. Então, resumindo, dolo principal anula mais perdas e danos. Dolo acidental não anula, mas gera perdas e danos. Erro acidental, a pessoa se enganou sozinha, não anula nem gera perdas e danos. Bom, e o dolo ainda tem que ser grave. Dolo grave é o chamado dolos malos. Dolos malos. É aquele dolo capaz de enganar. Então tem que ser um dolo bem empregado, capaz de enganar. Isso que é o dolos malos. Porque o dolos bônus é aquela conversa que não engana, aquela conversa que é comum nos negócios, que qualquer
não percebe. Isso é o dolo bônus. Não anula o negócio, o dolus bônus. Aquela conversa enganosa, mas que pueril, infantil, que qualquer um percebe. Então o sujeito quando vai vender começa a elogiar a coisa. Quem vai comprar começa a botar defeito. Então dolus bônus. Dolus bônus é aquela conversa pueril, infantil, facilmente perceptível. Não anula o negócio. Então dolo grave é aquele que é capaz de enganar. Anula. Dolo grave ou malus. Dolus bônus é aquela conversa normal nos negócios, facilmente perceptível. Não anula o negócio. Dolo por omissão. O dolo por omissão é também chamado de reticência. Guardem isso. Dolo por omissão ou reticência. É o silêncio intencional sobre um fato importante, sobre um fato que, se fosse conhecido, a outra parte não teria celebrado o negócio. Isso é o dolo negativo por omissão, também chamado de reticência. Você engana através do silêncio, né? Você esconde os defeitos. Você esconde os defeitos. Quer dizer, eu vou te vender uma casa, mas eu vou esconder que essa casa está sub júdice, isto é, que tem uma ação judicial sobre ela. Vou te vender e vou esconder sobre isso. Isso é o dolo por omissão. Você esconde um fato importante, um fato que, se fosse conhecido, a outra parte não teria celebrado o negócio. Muito bem. Então, anula o negócio. Dolo por omissão anula, desde que seja um dolo substancial, principal e grave. Né? Dolo bilateral ou recíproco. Dolo bilateral ou recíproco é a má-fé de ambas as partes. Imaginemos negócio em que ambas as partes são estelionatárias. Estão trocando objetos e uma parte está enganando a outra. Dolo bilateral. Não anula o negócio. Ninguém pode alegar a própria torpeza. Artigo 150. Não anula, não cabe perdas e danos. As partes agora que aguentem o negócio é válido. Dolo de terceiro. O dolo de terceiro é quando um terceiro enganou uma das partes, né? Então, tem o dolo da parte, que é quando uma parte engana a outra. E o dolo de terceiro é quando um terceiro enganou uma das partes. Então, o terceiro me induziu. O terceiro agiu com dolo. Me induziu a celebrar um negócio. Me induziu a vender um quadro valioso, mas ele me convenceu que esse quadro não era original. Então eu vendi baratinho, porque esse terceiro me enganou. Então o dolo de terceiro anula o negócio? Depende. Se a outra parte, se a parte beneficiada sabia do dolo de terceiro, ou tinha como saber deste dolo de terceiro, anula-se o negócio. Se a parte beneficiada sabia ou tinha como saber, anula, e daí ambos respondem pelas perdas e danos, tanto o terceiro quanto o beneficiado. Se a parte beneficiada não sabia e nem tinha como saber, o negócio é válido e só o terceiro vai responder por perdas e danos. Então, dolo de terceiro é fácil, então. Se a parte beneficiada sabia ou tinha como saber, anula-se o negócio e ambos respondem pelas perdas e danos, tanto ela quanto o terceiro. Se a parte beneficiada não sabia, nem tinha como saber deste dolo de terceiro, o negócio é válido. E o terceiro responde sozinho pelas perdas e danos. Por fim, dolo do representante legal de uma das partes. Então, às vezes, nós temos o procurador, né, o representante convencional, e temos o representante legal, os pais, tutor, curador. Bom, o dolo do representante. O representante é o que vai celebrar o negócio em nome de uma outra pessoa. O dolo do representante anula também o negócio. Anula também o negócio. Desde que seja principal e grave, anula o negócio. Tá? A questão é, como fica as perdas e danos? Bom, se for um representante convencional, procurador, responde pelas perdas e danos tanto o representante, isto é, o procurador, quanto aquele que passou a procuração. Ambos vão responder pela totalidade das perdas e danos. Agora, se for uma representação legal, que é os pais, tutor, curador, representação legal, quem vai responder pelas perdas e danos? O representante legal. E o menor ou incapaz só vai responder pelas perdas e danos até o limite do proveito que ele teve. Quer dizer, ele teve um proveito de 5 mil, então ele responde por perdas e danos em 5 mil. Resumindo, dolo do representante, seja representante legal ou convencional,
procuração, anula o negócio. Na representação convencional, as perdas e danos devem ser pagas tanto pelo representante, isto é, pelo procurador, quanto por aquele que passou a procuração. Responde por todas as perdas e danos. Na representação legal, o representante legal responde pelo total das perdas e danos, enquanto que o menor ou incapaz só vai responder pelas perdas e danos até o limite do proveito que ele teve. Não vai responder por todo, mas só até o que ele lucrou no negócio. Muito bem. Coação. O que vem a ser coação? Bom, o Código cuida da coação moral, né, que agrava a ameaça. Coação é o fato da pessoa ter celebrado um negócio em razão de uma grave ameaça. Tá? Então, uma grave ameaça que funcionou como a razão determinante do negócio. Assina esse documento aí, senão eu vou te matar. Assina essa escritura, senão eu te mato. Então, isso é coação. Celebração de um negócio jurídico em razão de uma ameaça grave, iminente e injusta. Tá? Então tem que ser uma ameaça grave. Grave é capaz de amedrontar o coagido. Aqui o critério não é amedrontar o homem médio, mas amedrontar o coagido. Isto é, porque às vezes é uma pessoa frágil, qualquer ameaça vai assustar. Pode ser coação. Tá? Uma pessoa que está doente, por exemplo, sofreu uma ameaça que para ela foi grave, embora para outras pessoas não seria. Então, a gravidade é em função da vítima que se apura. Tem que ser uma ameaça injusta. Injusta. Porque se for uma ameaça justa, isto é, uma ameaça que o direito permite, não é coação. Eu digo, olha, se você não me pagar, vou mover ação de despejo. Então, o locador diz para o inquilino, se não me pagar, movo ação de despejo. O sujeito diz para o empresário, se não me pagar, vou requerer tua falência. O sujeito diz, ó, se não me pagar, vou protestar teu título. Nesses casos não há coação, mas exercício de direito. Então, ameaçar despejo, ameaçar falência, ameaçar protesto, isto é exercício regular de direito. Na coação, a ameaça tem que ser de um mal iminente, inevitável. Quer dizer, assina senão eu vou te matar agora. Porque se eu disser, olha, assina senão o mês que vem eu toco fogo na tua casa, não é coação. Então, ameaça de um mal futuro, isto é, evitável, não é coação. Essa pessoa pode evitar chamando a polícia, pode evitar pedindo socorro para terceiro, não é coação. Só há coação quando ela não podia evitar, isto era um mal inevitável. Então, a coação anula o negócio. A coação, a ameaça pode ser de um dano pessoal, né, ou até patrimonial. Ó, assina isso, não vou destruir esse quadro teu aí que vale uma fortuna. Pode até ameaçar pessoalmente, ameaçar matar ou ameaçar destruir patrimônio. Pode ameaçar parentes do coagido ou até terceiros. Olha, se você não assinar isso aqui, eu vou matar essa criancinha aqui. Pode ser coação. O juiz, quando a coação for para atingir estranhos, né? Coação para atingir estranhos é possível também, mas o juiz vai analisar com mais rigor. Vamos. Ok? A questão da coação de terceiro. Terceiro coage a celebrar um negócio com B. Então, o terceiro ameaçou A. Se você não assinar, eu vou te matar. Vou matar seu filho. Em suma, terceiro coage a celebrar um negócio com B. A coação de terceiro anula o negócio? Depende. Se o beneficiado, isto é, a outra parte, sabia da coação de terceiro, ou tinha como saber da coação de terceiro, anula-se o negócio e ambas respondem pela perdas e danos, tanto ela quanto o terceiro. Então, se a parte beneficiada sabia da coação de terceiro ou tinha como saber, anula-se o negócio e ambas respondem pelas perdas e danos, a parte e o terceiro. Se a parte beneficiada não sabia dessa coação de terceiro, nem imaginava e nem tinha como saber, se ela não sabia nem tinha como saber, o negócio é válido. É válido. E só o terceiro vai responder pelas perdas e danos. Ok? Muito bem. E o temor reverencial? O que é temor reverencial? Temor reverencial é o medo, receio de desagradar uma pessoa a quem se deve um respeito profundo. Quer dizer, é o medo de causar desgosto a uma pessoa que eu respeito. Então, meu pai pede para eu ser fiador. Eu vou lá para não desagradar meu pai, eu concordo. Meu sogro pede para eu ser avalista. Para não deixá-lo descontente, eu vou lá e concordo.
Isso é o temor reverencial, que é o medo de causar desgosto, em suma, temor reverencial não é coação. Não anula o negócio. Portanto, o temor reverencial não anula o negócio jurídico. Não é coação. Tá? Porque há medo, mas não há ameaça. Você não vai poder dizer, eu quero anular esse aval, quero anular essa fiança, porque foi com temor reverencial. Não anula o negócio. O negócio é válido. Muito bem. Vamos falar agora do estado de perigo. O que é o estado de perigo? Estado de perigo é o fato de assumir uma prestação, uma obrigação desproporcional, né? Assumir uma prestação manifestamente excessiva, desproporcional para aquele negócio. Quer dizer, assumir uma prestação desproporcional para evitar um dano pessoal que era conhecido da outra parte. Então, a prestação desproporcional para evitar dano pessoal que era conhecido da outra parte. Então, o exemplo clássico é o do náufrago. O sujeito está morrendo no meio do oceano e ele promete uma recompensa milionária para salvar-lhe a vida. Aí uma pessoa vai lá e corre ele para salvá-lo. Então, ele assumiu uma obrigação desproporcional para evitar um dano pessoal. E a outra parte que o salvou sabia disso. Tá? Outro exemplo. O sujeito precisa fazer uma cirurgia e o médico então explora, né? Então uma cirurgia, o médico cobra 10 vezes mais e o sujeito concorda em pagar, porque é uma cirurgia que vai salvar-lhe a vida, tá? Então ele assumiu uma prestação desproporcional para evitar um dano pessoal e a outra parte sabia disso. Perceba que no estado de perigo, o perigo pode ser causado pela natureza, por exemplo, o exemplo do náufrago, imaginemos uma tempestade que causou tudo aquilo. Tá? Pode ser causado por um outro homem, então imaginemos, alguém sequestrou a criança e agora o pai está vendendo tudo barato para poder pagar os sequestradores. Tá? Muito bem. Ou pode ser causado pela própria vítima. A vítima tenta o suicídio e agora está precisando de uma cirurgia para salvar a vida e concordou com os honorários abusivos do médico. Tá? O importante é que o estado de perigo é para evitar um dano pessoal. Pode ser um dano pessoal a si próprio, ou a parentes, ou eventualmente até a terceiros. Quer dizer, vou concordar com esses honorários do médico para salvar a cirurgia do meu filho, do meu sobrinho, ou de uma outra pessoa que eu estimo. Pode até ser. Agora, não pode ser para salvar patrimônio. Quer dizer, se for para evitar um dano patrimonial, nunca é estado de perigo. O estado de perigo é sempre negócio para evitar um dano pessoal, um dano à vida, à liberdade, à honra. Um dano a um bem jurídico pessoal, seja que pode pertencer a si próprio ou a outra pessoa, mas é um dano para evitar um dano a um bem jurídico personalíssimo, pessoal. Porque se for para evitar um dano patrimonial, não é estado de. O estado de perigo exige o chamado dolo de aproveitamento, isto é, que a parte beneficiada saiba da situação de perigo. A parte beneficiada saiba da situação de perigo. Porque se a parte beneficiada não sabia, o negócio é válido. Quer dizer, eu estou vendendo abaixo do preço para poder salvar a vida do meu filho, para poder pagar uma cirurgia que vai salvar a vida do meu filho. E por isso estou vendendo abaixo do preço para você. Mas você não está sabendo. Você não está sabendo que esse dinheiro é para uma cirurgia. Então, daí é valer o negócio. Tá? Se a outra parte não sabia, o negócio é válido. E, lembrando também que no estado de perigo, a prestação tem que ser desproporcional, manifestamente desproporcional. Porque se eu te aviso, olha, estou vendendo para você, porque eu estou precisando do dinheiro para fazer uma cirurgia, por isso que eu estou vendendo. Então você está sabendo do perigo, mas o preço é justo. Se sabe do perigo, se a outra parte sabe do perigo, mas o preço é justo, valeu o negócio. Ok? Ok. Então, preço injusto, é preço barato, mas a outra parte não sabia do perigo. Preço injusto, mas a outra parte não sabia do perigo. Valeu o negócio. Valeu o negócio. Então, para ser anulado, além do preço injusto, a outra parte tem que saber da situação de perigo. Agora, se o preço é justo e a outra parte sabia do perigo, mas o preço foi justo, valeu o negócio. O preço foi justo. Muito bem. Vamos falar agora da lesão.
a lesão do Código Civil, que é também chamada de lesão especial ou lesão vício. O que é lesão? Lesão é o fato de uma das partes ter um lucro excessivo no negócio. Lucrou demais. Teve um lucro excessivo em razão de uma situação de necessidade ou de inexperiência da parte contrária. Então, temos a lesão por necessidade e a lesão por inexperiência. Então, lesão é isso, o lucro excessivo em razão da outra parte se encontrar numa situação de necessidade e inexperiência. Muito bem. Então, o primeiro requisito é o lucro excessivo, seria prestações manifestamente desproporcionais, seria o preço injusto, não é isso? Isso que é a lesão, tá? Lucro excessivo, mas não basta isso, é preciso ainda que a outra parte se encontre em situação de necessidade ou inexperiência. Então, a lesão por necessidade é quando a outra parte necessita celebrar aquele negócio. Não é a penúria econômica, não é isso. Ela tem necessidade para evitar um dano patrimonial. Então, o inquilino concordou em renovar a locação por preço absurdo, porque senão ia ser despejado. Então, estava numa situação de ia ser despejado. Então, concordou em renovar a locação, né, por um preço abusivo, porque senão a sua empresa iria ser despejada de lá. Então, para evitar um dano maior, um dano patrimonial, concordou com isso. A necessidade aí é a necessidade daquele negócio, por isso. Então, lucro desproporcional e necessidade do negócio. Ou então, o lucro desproporcional e a inexperiência, que a outra parte, então, celebrou um negócio que lhe prejudicou, mas porque era inexperiente. Inexperiente não tinha noção daquele negócio, não entendia daquela área, isso que é inexperiência. Inexperiência não é a falta de cultura, é a falta de conhecimento ali daquele negócio. Não conhecia direito aquele negócio que estava celebrando. Então, lesão é isso, tá? Exige, então, o lucro desproporcional mais a necessidade, ou então o lucro desproporcional mais a inexperiência. Muito bem. A lesão anula o negócio. Só que na lesão, a outra parte pode salvar o negócio, pode preservar o negócio adequando ao preço justo. Adequando ao preço justo. Pode salvar o negócio. Quer dizer, eu comprei um bem por 40, valia 70. Porque a outra parte era inexperiente ou em necessidade, eu paguei 40 num bem que valia 70. Em vez de anular, eu posso complementar. Tá? Então, a lesão, então é possível então salvar o negócio, complementando o preço justo, devolvendo. Se eu vendi mais caro para você, valia 40, eu vendi por 70 para você, porque você é inexperiente, então agora eu vou te devolver uma parte. Em suma, em vez de anular, é possível evitar a anulação pagando-se o preço justo. Vamos lá. Reserva mental. O que vem a ser reserva mental? Reserva mental é a declaração de vontade com a intenção de não cumprir o prometido. Seria o inadimplemento premeditado. Você declara a vontade com a intenção de não cumprir. Exemplo, eu vendo este objeto com a intenção de não te entregar. Outro exemplo, eu compro com a intenção de não pagar. Isso é reserva mental. Eu reservo na minha mente a intenção de não cumprir o negócio. Muito bem. A reserva mental, em regra, é irrelevante. Isto é, não anula o negócio. Cabe ação para exigir o cumprimento do negócio. Então, vou entrar com uma ação para exigir que você entregue, vou entrar com uma ação para exigir que você pague. Portanto, a reserva mental não é vício do negócio. A reserva mental não anula o negócio. Mas há uma hipótese em que a reserva mental torna o negócio inexistente. Olha, preste atenção, não vai tornar nulo, vai tornar pior que nulo, vai tornar inexistente. Que é a reserva mental conhecida. Se a outra parte sabe da reserva mental, o negócio é inexistente. Então, se eu vendo para você e tenho a intenção de não entregar, e você sabe dessa minha intenção de não entregar, não existe compra e venda. Então, se a outra parte sabe da intenção de não cumprir, o negócio não existe. Então, eu vendo para você com a intenção de não entregar, e você sabe que eu tenho a intenção de não entregar.
Nesse caso, então, a reserva mental torna o negócio inexistente. Então, guardem isso. Reserva mental conhecida torna o negócio jurídico inexistente. Artigo 110 do Código Civil. Vamos falar agora da simulação. Simulação é o acordo entre as partes, é o conluio. Acordo entre as partes para dar existência a um negócio que não existe, ou para esconder o negócio verdadeiro. Então, é o acordo entre as partes para enganar, né? Isto é, uma declaração enganosa da vontade. Simulação, portanto, é o acordo para dar existência a um negócio que não existe, ou para esconder o negócio verdadeiro. Então, nós temos a simulação absoluta, que é aquele acordo para dar existência a um negócio que não existe. Eu estou simulando confissão de dívidas com um amigo. Vou me separar da minha mulher, vou me divorciar da minha mulher, estou simulando confissão de dívidas, estou em conluio com o meu. Estou dando existência a um negócio que não existe dívida, eu nunca devi nada para ele. É a simulação absoluta. E a simulação relativa ou dissimulação? Simulação relativa ou dissimulação é o acordo para esconder o negócio verdadeiro. Então, eu doei, então, pessoa casada fez doação para concubina. Só que ela lavrou uma escritura de compra e venda. Então, é uma compra e venda para esconder a doação. Simulação relativa. É aquele negócio, o negócio fingido, o negócio simulado é para esconder o negócio verdadeiro, que no exemplo foi a doação. Muito bem, temos ainda a simulação subjetiva. Subjetiva é quando se usa de um laranja, de um testa de ferro. Então, a pessoa casada doa um bem para o amigo doar para a concubina. Então, a pessoa casada quer beneficiar sua concubina, o que ela faz? Então, faz uma ponte, é um intermediário. Doa para o amigo doar para a concubina. Essa é a simulação subjetiva, quando se vale de um testa de ferro. A simulação subjetiva, ela só vai se concretizar, só vai se configurar, quando o testa de ferro transmitir o bem para a pessoa que queria beneficiar. Então, no exemplo, só se configura quando o testa de ferro transmite o bem para a concubina. E nós temos ainda a simulação inocente. Simulação inocente é aquela que não prejudica ninguém. Ela não prejudica ninguém. Ela não visa violar a lei nem prejudicar terceiros. Essa é uma simulação inocente. Não visa fraudar a lei nem prejudicar terceiros. Homem solteiro, exemplo, homem solteiro, faz uma doação para a sua companheira, mas lavra uma escritura de compra e venda. Ele doou, mas lavrou compra e venda. Bom, mas a lei não proíbe que ele doe. Ele podia ter doado, mas ele doou e lavrou uma escritura de compra e venda. Essa é a simulação inocente. Muito bem. A simulação, os efeitos da simulação, em todas as modalidades. Simulação gera nulidade absoluta. Seja uma simulação absoluta, seja uma simulação relativa, seja uma simulação subjetiva, seja uma simulação inocente. A simulação gera nulidade absoluta. Então, o juiz de ofício decreta a simulação. E os próprios simuladores, as próprias partes, podem arguir também. Qualquer interessado pode alegar, tá? Porque a nulidade é absoluta. Agora, tem uma regrinha que diz o seguinte: subsiste o que dissimulou, se válido for o negócio na substância e forma. Então, subsiste o que se dissimulou, que visou esconder. Subsiste o que se dissimulou, o que visou esconder, se válido for o negócio na substância e na forma. Então, aqui nós temos duas hipóteses aqui. Primeiro, simulação sobre o preço, né? É muito comum o sujeito vender um bem e passou uma escritura abaixo do preço. Daí a fazenda pública quer cobrar a diferença de imposto. Bom, está querendo esconder o preço real. É válido o negócio. É válido o negócio. Tá? Subsiste o que se dissimulou. Então, nesse caso, é válido o negócio e a fazenda vai poder. Outro exemplo é aquela simulação inocente para esconder o negócio. Por exemplo, do homem solteiro. Ele fez uma doação, mas lavrou a escritura de compra e venda. A compra e venda, nulidade absoluta. Compra e venda, nulidade absoluta. Mas a doação pode ser válida. A doação preencher os requisitos formais,
pode ser válido. Por exemplo, uma doação de um imóvel acima de 30 salários mínimos. Se essa compra e venda for por escritura pública, então, vai anular a compra e venda, mas converte-se em doação. Quer dizer, o que ele visou esconder se torna válido, portanto. Ok? Muito bem, para encerrarmos esta aula, vamos falar agora da fraude contra credores. Fraude contra credores é o fato do insolvente alienar bens. Insolvente é aquela pessoa que tem mais dívidas do que bens. Insolvente é o patrimônio passivo, isto é, as dívidas. Patrimônio passivo é maior que o patrimônio ativo. O sujeito tem mais dívidas do que bens. Então, o insolvente não pode alienar bens, nem onerosamente, nem gratuitamente. O insolvente que aliena bens pratica fraude contra credores, porque insolvente não pode alienar bens. O insolvente não vai poder alienar bens, sob pena de incidir em fraude contra credores. Ok? Os requisitos da fraude contra credores são 3. Primeiro, consilium fraudis. Segundo, insolvência. Terceiro, eventus damini. Então, repetindo, consilium fraudis, insolvência e eventus damini. Os negócios onerosos exigem esses 3 requisitos. Já o negócio gratuito dispensa o primeiro. Não precisa provar o consilium fraudis. Existe aí uma presunção absoluta. Então, se o insolvente doa bens, eu não preciso provar o consilium fraudis. Ok? Então, consilium fraudis é dispensado nos negócios gratuitos. Vamos explicar o consilium fraudis. Consilium fraudis, cuidado, não exige conluio, não exige não. Não é preciso acordo entre o insolvente e o terceiro que está adquirindo bens. Não é preciso conluio. O que é o consilium fraudis? Consilium fraudis é simplesmente o fato do terceiro que adquiriu bens, do insolvente, o terceiro que adquiriu bens, sabia da insolvência. Ele sabia. Ou tinha como saber. Se ele sabia ou tinha como saber, já existe o consilium fraudis. Já entende aí que já há fraude contra credores, se o terceiro sabia ou tinha como saber. Se sabia ou tinha como saber, já existe o consílio. Não é preciso a intenção de prejudicar credores. Não é preciso que o negócio vise prejudicar credores. Basta o terceiro saber ou ter possibilidade de saber. Agora, se o terceiro não sabia, estava de boa fé, e nem tinha como saber, um erro justificável, excusável, ele não sabia e não tinha como descobrir essa insolvência. Daí o negócio é válido se for oneroso, porque negócio gratuito, mesmo o terceiro estando de boa fé, no negócio gratuito existe a fraude contra credores. Ok? Muito bem. O segundo requisito é a insolvência. Insolvência é o patrimônio passivo maior que o ativo. Simples. E o terceiro requisito é o eventus damini. Eventus damini é o prejuízo, né? O terceiro teve prejuízo com aquele negócio. Porque se o terceiro, que está alegando a fraude, se ele recebeu a dívida, não tem o que reclamar, o insolvente pagou. O insolvente vendeu bens, mas você está reclamando do quê? Você recebeu. Então, eventus damini, isto é, só vai poder alegar fraude contra credores o credor que teve prejuízo. O credor que não teve prejuízo não vai poder alegar fraude contra credores. Ação pauliana. A ação pauliana é a cabível para reconhecer a fraude contra credores. É o único meio de se reconhecer a fraude contra credores é através da ação pauliana. Não tem outra opção. Para reconhecer fraude contra credores tem que mover a ação pauliana. Quem pode mover a ação pauliana? Credor quirografário, que é aquele credor sem garantia. Credor quirografário que já era credor ao tempo do negócio fraudulento. Então tem que ser credor quirografário que já era credor ao tempo do negócio fraudulento. Porque se o sujeito quando ele se tornou credor, o negócio já tinha sido praticado, o credor posterior ao negócio não vai poder alegar fraude contra credores. Só pode alegar aquele credor que já era credor quando foi celebrado aquele negócio. O credor com garantia real, que é o credor que tem hipoteca, penhor, o credor com garantia real não pode alegar a fraude contra credores, não pode mover a ação pauliana.
Porque o credor com garantia real, ele tem o direito de sequela, isto é, de ir atrás do bem. Ainda que o bem tenha sido vendido por um terceiro, o credor vai poder ir atrás daquele bem. Então ele não precisa mover a ação pauliana para ir atrás daquele bem. Tá? Então, em resumo, credor com garantia real não pode mover a ação pauliana, ele não tem interesse, pois ele já tem o direito de sequela. Salvo se a garantia real for insuficiente. Há uma dívida de 1 milhão e hipoteca de 100 mil. Daí pode mover a ação pauliana quando a garantia real for insuficiente. Os réus da ação pauliana. Quem que figura no polo passivo? Os réus são o devedor insolvente, que alienou bens, e o terceiro que adquiriu bens. Então, litisconsórcio passivo necessário, porque são 2 réus. O insolvente, que alienou, e o terceiro que adquiriu. Se esse terceiro já vendeu para um outro terceiro, daí são 3 réus. Se esse outro terceiro já vendeu para o outro, são 4 réus. Em suma, os réus são o insolvente e quem adquiriu o bem. Ok? É uma ação pessoal. Logo, não exige autorização do cônjuge, nem citação do cônjuge do réu. E por fim, para encerrarmos, qual a diferença entre fraude contra credores e fraude de execução? Em ambas, o insolvente aliena bens. Quando o insolvente aliena bens, de duas uma, ou ele vai cair na fraude contra credores ou na fraude de execução. Para saber qual é uma ou outra fraude, é preciso saber o momento desta alienação. Qual o momento que ele alienou bens? Se ele alienou bens antes de uma ação patrimonial, fraude contra credores. Se ele já tinha uma ação patrimonial, ele alienou bens no curso de uma ação patrimonial, fraude de execução. Então a fraude de execução não precisa alienar bens no curso de uma execução. Basta alienar no curso de uma ação patrimonial. Por exemplo, no curso de uma ação de cobrança, o insolvente vende bens. Fraude de execução. No curso de um arresto, o insolvente vende bens. Fraude de execução. No curso de uma execução, no curso de um cumprimento de sentença, ele vende bens. Fraude de execução. Portanto, a fraude de execução, quando aliena bens, no curso de um processo que se visa uma prestação patrimonial. Pode ser uma tutela de conhecimento, pode ser uma tutela cautelar, pode ser uma tutela de execução. O importante é alienar bens no curso de um processo. Ao passo que a fraude contra credores aliena bens antes do processo. Agora, a linha exata divisória, uma primeira corrente diz, se alienar bens após a citação, dessa ação patrimonial, após a citação, fraude de execução. Antes da citação, fraude contra credores. Segunda corrente, se alienar bens após o ajuizamento da ação, já é fraude de execução. Não precisa ser após a citação. Após o ajuizamento já seria fraude de execução. Antes do ajuizamento, fraude contra credores. Então tem discussão se a linha divisória seria a citação ou o ajuizamento da ação. Vale lembrar o seguinte, na fraude contra credores, para poder penhorar o bem, é preciso mover a ação pauliana, vencer a ação e esperar o trânsito em julgado para só depois penhorar o bem. Portanto, fraude contra credores exige ação pauliana. Na fraude contra credores não se pode alegar fraude contra credores em embargos à execução, não se pode alegar em embargos de terceiro a fraude contra credores. Precisa mover a ação pauliana, ganhar, esperar o trânsito em julgado para depois penhorar o bem. Já na fraude de execução, é muito mais simples, porque o oficial de justiça percebe que o bem foi alienado no curso do processo, o oficial de justiça vai lá para penhorar bens. Tem essa casa aqui que foi vendida no curso da ação. O próprio oficial vai lá e penhora a casa que está em poder de terceiro. Entenderam? É muito mais simples. Penhora a casa que está em poder de terceiro, e daí o terceiro vai discutir a fraude de execução em embargos de terceiro. Perceberam como funciona? O oficial de justiça vai lá no registro de imóvel, vendeu bem no curso do processo, vendeu para aquele terceiro, vai lá e penhora. Daí o terceiro vai discutir a fraude de execução e embargos de terceiro. Resumindo então, fraude contra credores é discutida em ação pauliana. Fraude contra credores.
fraude de execução é discutida nos embargos de terceiro. Para finalizar, se a penhora estava registrada, se o sujeito compra um bem penhorado e a penhora estava registrada, estava averbada na matrícula, se a penhora estava averbada na matrícula, presunção absoluta de má-fé. Presunção absoluta de má-fé. Se o sujeito compra um bem penhorado e a penhora estava averbada na matrícula, daí existe fraude de execução e não vai poder alegar boa-fé. Agora, se o sujeito compra um bem penhorado, mas a penhora não estava averbada na matrícula, é fraude de execução? Também é fraude de execução. Aliás, não precisa nem comprar bem penhorado. Se comprar um bem no curso de uma ação de cobrança, num arresto, também já é fraude de execução, mesmo sem ter penhorado. A questão é a seguinte: se a penhora estava averbada no registro de imóveis, presunção absoluta de que houve fraude de execução. Agora, se ainda não existe penhora, mas já existe processo, ou existe penhora, mas ela não está averbada, também haverá fraude de execução. Também há fraude de execução. Mesmo sem ter penhora, basta comprar o bem no curso de um processo. Também já existe a fraude de execução. Todavia, se não tinha o registro da penhora, o terceiro que adquiriu o bem onerosamente, ele pode escapar da fraude de execução. Escapar como que o terceiro escapa da fraude de execução? Se ele provar que tomou todas as cautelas, provar que não sabia que existia esse processo e que não tinha como saber, porque ele tomou todas as cautelas. Ele tirou todas as certidões do vendedor no local em que ele celebrou o negócio, tirou todas as certidões sobre o bem que ele comprou. Se ele tirou todas as certidões do vendedor e todas as certidões sobre o bem, ele vai escapar da fraude de execução. Ele escapa da fraude de execução se ele não tinha como saber. Resumindo, se estava averbada a penhora, não tem como escapar da fraude de execução. Se não estava averbada, ele tem como escapar provando um erro justificável, isto é, provando que tirou todas as certidões, que tomou todas as cautelas necessárias. É isso aí, prezados alunos, um forte abraço, bons estudos.